Boa tarde. Boa tarde. Bom dia para quem assistir pela manhã e boa noite quem assistir à noite, né? É, Que bom estar aqui mais uma vez. pois é. Sejam bem-vindos. Quem está chegando Ei, agora, quem vai Olivia está aí! Que legal, é, salve! Amigona, Camila, boa tarde. Coisa boa, ai meu Deus, que maravilha. Fim de tarde gostoso. E nós Camila aqui. é minha filha, né? Viu? Hã? Camila é a minha filha. Eu sei. A Camila que sempre entra aí é a filhota. É. Coisa Então boa. vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo, pedindo para quem está aí nos assistindo e possa interagir também, né? Porque como a gente tem colocado, é um bate-papo. Então, nós colocamos aqui nossas questões, nossos conhecimentos, nossas descobertas e também esperamos que quem está aí, né, também possa compartilhar com a gente aí os conhecimentos, né? É isso aí. Bora lá. Então, eu já comecei a falar que hoje o nosso papo é muito interessante, que a gente vai falar de processos internos, né? Somos todos seres em processo. Sim. Eu gosto dessa frase, né? Estamos todos em construção, em plena construção. Estamos todos sempre em obras, É né? verdade. Sim, sim. E a gente compartilhar com as pessoas o nosso processo, eu acho sempre muito rico, porque às vezes a pessoa está passando por uma situação e acha que é só ela que está passando por aquilo, acha que com ela é a pior coisa, enfim, quando você compartilha os processos, muitas das vezes a gente vê no outro a resposta daquilo que a gente queria, né? Ou a gente o nosso não está tão ruim assim, né? Sim, E diante daquilo que a gente passa, que a gente experiencia, que a gente aprende, a gente também pode ajudar os outros nos processos deles. A gente, como terapeuta, que o diga, né, Regina? nossa, cada um no seu processo, cada um vivendo o seu momento, né? As suas experiências. Porque estar aqui é uma experiência não é tão simples, né? São muitos desafios que nós enfrentamos a cada dia, né? Muitos desafios mesmo. Hoje eu tive que ficar em casa, que eu tive alguns imprevistos e não fui para o espaço. E aí estou eu aqui, que aproveitei um pouco o fim de tarde, a varanda, aquela coisa. Esqueci do detalhe da cachorrada, né? Está incomodando muito aí? Tranquilo. Vambora, Normal. vambora. Mas, enfim, então não é fácil viver as experiências, né? Cada momento nós começamos uma experiência, desafios em família, em trabalho, na sociedade, né, no geral, e lidar com tudo isso, porque nós temos os nossos processos internos, né, as escolhas que nós fazemos, então é um desafio muito grande se ajustar, né? Como é que eu vou dizer? Ajustar mesmo, de estar lidando, porque às vezes nós estamos num processo que muitas das vezes a gente se acha até, como que eu vou falar? Não é adiantado, sabe? Passamos por certas coisas que a gente acaba até, às vezes, deixando, como que faz? Até às vezes julgando o processo de outras pessoas, né? Então,
é muito importante a gente estar olhando para isso. Qual o processo que eu estou vivendo hoje? Olha o meu processo, e que às vezes eu acabo exigindo, né, de outras pessoas, exigindo de um familiar, de um colega de trabalho ou num relacionamento, o comportamento, né, de uma pessoa, desse familiar, e porque a gente acha que a pessoa tem que entender. Então, às vezes, a gente acaba pecando, né, por conta que o outro, às vezes, não entende o processo, porque ele também está vivendo o processo dele, e muitas das vezes não tem essa consciência de parar e falar assim, pô, o que eu estou vivendo aqui, né? E como a gente já está nessa caminhada, nós já lidamos com os nossos processos diariamente, inclusive atendendo pessoas que estão também no processo delas. Então, é um desafio bem grande, né? Bem grande mesmo, mas o grande barato disso tudo, quando a gente tem essa consciência, é não estar se cobrando tanto, né? É estar respeitando o nosso processo e respeitando o processo do outro, né? Mas viver as experiências aqui, nessa dimensão, é um grande desafio, né? Você está falando, né, da questão dos outros, né? É, a gente tem que. A gente, como terapeuta, é claro que a gente tem um feeling diferenciado, né? Pelo menos busca que seja assim, né? Mas cada um no seu processo também carrega uma bagagem, carrega uma história diferente. Sim. Então, o que para mim pode ser fácil, para o outro pode ser difícil. O que para mim é difícil, o outro pode olhar e falar, mas isso, nossa, ela está sofrendo por isso, ela está se bloqueando por isso, ela está chorando por isso, né? Uhum. E cada um tem uma bagagem. Em A cada um programação mental, né? então, cada um tem a sua bagagem ancestral, tem a sua bagagem de sistema de crenças, tem a sua bagagem de infância, né, de tudo que foi vivenciado, e, enfim, também daquilo que ela mesma busca, né? Uma vez que a pessoa já começa a ter uma consciência, né? O que ela vai buscar também, né? Porque isso conta muito. Nós somos o somatório das nossas vivências, mas também dos livros que nós lemos, dos cursos que nós fizemos, de tudo que a gente ver, né? Seja na televisão, seja no filme, enfim, nós somos esse somatório, né? E tem pessoas que buscam mais, tem pessoas que buscam menos o entendimento das coisas. Tem gente que fica no superficial, tem gente que se aprofunda, É, né? Então, quando vem os processos para serem trabalhados, e que todo mundo tem, né? Essa bagagem é que vai fazer ali, vai dar condição para a pessoa passar por aquela situação, né? De forma mais ou menos dolorosa. Tudo aquilo que ela vai aprendendo, tudo aquilo que ela vai compreendendo, principalmente dela, né? O autoconhecimento é fundamental para nos ajudar nos nossos processos, né? é, Porque senão a gente fica sempre achando que o problema é do outro, a culpa é do outro, eu estou assim por causa do outro, eu estou doente porque por causa disso, daquilo, sempre para o lado de fora, sempre para o lado de fora. E o processo é interno. Então, é olhar dentro, né? É buscar dentro. E é despertar de dentro.
não é? Sim, sim. Porque quando a gente fica olhando para fora, né? A gente acaba ficando andando em círculos. O cachorro correndo atrás do rabo, né? Procurando, procurando, procurando. E realmente é dentro, é dentro. Por isso que a gente não cansa de falar, né, Dri? O processo é o autoconhecimento, é o caminho. O caminho é esse, não tem outro para poder fazer esse processo. Quando você falou assim, tem pessoas que ficam na superficialidade, né? Aí fica, né, naquela vidinha que muitas das vezes, estou sentindo uma coisa aqui, mas deixa para lá, tá tudo bem. Aí fica enrolando, enrolando. Aí quando explode, algumas vezes pode até entrar numa depressão, né? Porque explodiu, não sabe o que está acontecendo, porque não se conhece, né? E se é alguma coisa ligada, alguma questão ligada a outra pessoa, aí também não se entende, não entende o outro, aí acaba fazendo uma bagunça danada, né? Então, tá olhando realmente e tá se perguntando, tá se olhando, e a partir dali, compreendendo o processo que está vivendo, tá fazendo as escolhas, né? Porque é aquela história, né? O que eu escolho para mim hoje? Lembra que quantas das vezes falamos de vibração, né? De frequência vibracional, eu escolho ficar triste, chateado com uma determinada situação, ou eu escolho, não, eu vou fazer diferente, eu vou olhar diferente. Eu posso até não estar pulando de alegria, mas eu não escolho ficar na tristeza. Eu escolho olhar para isso e falar, o que eu posso fazer aqui para mudar e tá ficando, elevando a minha frequência e ficar melhor. Eu escolho a alegria, sim, né? Então, mas quando a gente chega a essa consciência, é porque a gente já se olhou bastante, já está se conhecendo, já está num processo. Porque esse autoconhecimento, enquanto a gente permanecer aqui nessa vida, aqui nesse corpo, é a vida toda. É 50 anos, é 80, é 100 anos, vai estar se autoconhecendo, sim. E eu vou te falar que não é só nesse corpo, não, hein? É verdade, esqueci. Vai além. O Muito se além. conhecer, o crescer, o evoluir, eu acho que não é infinito. É infinito, né? É infinito mesmo. Né? A gente lembrando que são várias histórias que nós temos, né? E é isso aí, é eterno. Pois A é. caminhada é E, longa. e aí, Regina, eu gostaria que a gente pudesse falar um pouquinho do nosso processo, né? Porque às vezes a pessoa olha, eu já cansei de ouvir, sabe? Você não tem problema, você está sempre feliz, você está sempre sorrindo. Ouvia muito isso, porque quando eu dava aula, né? Quando eu dava aula de yoga, eu faça chuva, faça sol, o que fosse. Só se eu tivesse de cama mesmo, né? Mas eu estava lá, sorriso no rosto, recebendo todo mundo, procurando dar uma aula linda. E aí, sabe, mas dentro, só eu sabia como é que poderia estar de vez em quando, né? Então, é o que você acabou de falar, o que eu escolho. Eu escolho ficar arrastando o meu problema, né? Feito um saco de pedras, ou eu escolho olhar para um outro ângulo, né? Não que eu vá deixar para lá os meus problemas, as minhas questões, não é isso. Mas eu ficar olhando para o problema não resolve o problema. Eu tenho que olhar para outras coisas que vão me expandir a consciência, o olhar, e aí, a partir disso, eu
encontro a resolução daquele problema. Ou, muitas vezes, o problema ele se resolve por si só. Porque quando a gente não põe mais energia naquilo... Quando solta. Ele acaba. Você solta, você para de alimentar. A gente já falou disso também, quando a gente foca naquilo que você põe energia, aquilo cresce, aquilo aumenta. Então, se você fica colocando energia no problema, você só está aumentando o problema. Você só está arrastando, continua arrastando ele com você. Então, eu, você, tantas outras pessoas, né? É interessante a gente começar a observar o processo das outras pessoas como aprendizado também. Observar, nossa, mas o outro está tão assim, o que será que ele faz para estar tão assim? Exatamente. O que Encurtar será um que pouco o caminho, né? E aprender com a experiência do outro. Nossa, é a melhor coisa, melhor do que a gente ter que levar a porrada, né? Sim. Então, e aí, dentro disso, por que eu falei da gente falar também dos nossos processos? Porque para a gente chegar num ponto, numa consciência linda, como você acabou de falar aí, que você escolhe a alegria do que a tristeza, né? Independente de como pode estar o seu coração, para chegar nessa consciência, olha, não foi fácil, né? Não foi fácil. Foram bastante paulada, bastante porrada, né? Porque nós temos já uma natureza de teimosia, né? Porque o ego, muitas das vezes, não permite que nós entregamos a situação, soltamos, a gente fica reagindo diante de situações e, por conta dessas reações, a gente acaba se machucando cada vez mais e tomando porrada mesmo, né? Então, é muito mais fácil a gente olhar e tá aprendendo, né? Entrando em permissão. A gente vive num mundo onde, infelizmente, as pessoas ainda despejam a sua frustração, a sua raiva, a sua tristeza, a sua decepção no outro, né? Flecha para cá, flecha para lá, né? Um jogando no outro as responsabilidades, que a gente também já falou aqui nas nossas lives, né? Da autorresponsabilidade. Então, a culpa é do fulano, a culpa é do chefe, a culpa é da mãe, a culpa é do marido, a culpa é do não sei quem, a culpa é do governo, a culpa é da crise, a culpa é da guerra, a culpa... Nossa, sempre o outro, né? Então, isso acaba fazendo com que a pessoa não olhe para si e não dê andamento no seu próprio processo. E essa guerrinha, né? Essa briga, o que ela faz? Ela só é como uma bola de neve. Ela vai só juntando, crescendo, crescendo, crescendo. E o que é a reação? É você ter uma ação em cima da ação do outro. Então, se o outro teve uma ação negativa, uma reação em cima daquilo só está colocando mais energia naquela bola de neve. E é reação em cima de reação, em cima de reação, até que a gente começa a aprender a sair da reação e começar a ação. Exatamente. E aí a gente começa a escolher, né? A escolher a nossa forma de ser, de estar, como você acabou de dizer. Eu escolho estar na alegria, né? Independente do que está ao meu redor. E isso não quer dizer que você está desvalorizando
seja lá o que for ou quem for. Mas você escolhe estar numa vibração tal que vai permitir a você passar pelas situações de forma mais leve e Exatamente. de forma mais rápida. É mais rápido, a gente acaba acelerando, porque a partir do momento que a gente entra em permissão para receber esses desafios, né? Passa mais rápido do que você ficar contraindo, reagindo. E aí, quando você fica nessa contração, né? Olha a tabelinha, né? Então, a gente acaba machucando mais, ferindo mais, sentindo mais, é, fazendo com que o processo dure mais tempo, né? Ali. E assim, é olhar para tudo isso, são experiências. O que eu tenho que aprender com isso? Se eu estou vivendo um determinado processo, o que eu preciso aprender com isso? Eu estou vivendo uma questão com uma determinada pessoa. Que consciência se requer aqui? Qual o meu aprendizado? Por quê? Ninguém, absolutamente ninguém, entra na vida do outro por entrar, à toa, simplesmente por nada. Não. Aquela pessoa está levando alguma coisa para a gente. Existe um aprendizado ali. Sem dúvida, existe um aprendizado. E a gente olhar para isso. E muitas das vezes é difícil, é muito difícil, mas a gente precisa olhar e agradecer. Ah, você falou uma coisa interessante agora, que é interessante pelo seguinte: essa semana, justamente porque a gente colocou esse tema, né, de processos internos, me veio uma coisa tão interessante na cabeça que eu passei por situações muito difíceis, assim como você e como todo mundo, né? Mas, como eu acabei de falar, às vezes a pessoa vê a gente assim, terapeuta, tal, falando as coisas, né? Nessas escolhas melhores que hoje a gente busca fazer, não imagina o perrengue que a gente já passou, né? Não imagina que a gente já arrastou pacotes e pacotes, né, desnecessários. E aí, não quero me prolongar, mas assim, eu quero dizer o seguinte: teve um personagem na minha vida, né? Hoje eu consigo olhar assim, porque você falou das pessoas que entram na nossa vida não por acaso, né? Então, as pessoas são verdadeiros personagens, porque quem escreve a história somos nós. Sim. Nós damos os papéis e as pessoas entram como personagens, né? E eu tive um personagem na minha vida muito interessante que me, me, me fez aprender muita coisa, sabe? Me dificultou bastante a vida, sabe? Me dificultou bastante. O que ele pôde dificultar a minha vida, ele dificultou. Mas hoje eu consigo olhar e agradecer essa pessoa, mesmo tendo feito tanta coisa ruim para mim, ter tornado a minha vida tão difícil. Aí eu fico pensando assim, se lá atrás ele tivesse feito diferente, eu não seria quem eu sou hoje. Com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Era o processo que você precisava passar com aquela pessoa. E essa pessoa também com você, né? E diante das experiências, cada um fez as suas escolhas, que você hoje está numa experiência muito bacana, num aprendizado muito legal, que te trouxe, está te trazendo um excelente resultado.
E a pessoa pode estar também num processo bacana também, né? Não sei. Mas é isso aí, sem dúvida nenhuma, né? Você não seria quem você é. Ela deu a Pois é, contribuição dela, né? sim. E aí, hoje eu consigo olhar e agradecer essa pessoa, sabe? Claro, eu tive épocas de raiva, de indignação, aquela coisa assim, né? Ai, que vontade de matar, A reação, né? né? É a reação, né? Uma ação em si, né? Em cima de outra De ação, outra né? ação, sim. Então, eu fui aprendendo a olhar as pessoas, principalmente as que foram muito difíceis na minha vida, que tiveram várias, a olhar realmente como personagens. Isso que você falou agora. O que eu tenho que aprender com isso? O que essa pessoa, essa situação, essa condição está trazendo para me ensinar? E essa repetição. E quando as coisas se repetem, só muda o ator, porque o papel é o mesmo. Muda o ator na nossa história, né? Na nossa novela. Então, poder olhar hoje para a pessoa e dizer assim, com todo o coração: olha, cara, muito obrigada. Como pode melhorar? Como pode melhorar? Muito obrigada. Porque, por mais difícil que tenha sido, noite sem dormir, choro, lamentação, raiva, aquela coisa toda, né, que todo mundo passa, Sim, depressão, pânico, enfim. Não é porque a gente é terapeuta que a gente não passa pelos processos, né? E é até exatamente. interessante porque hoje, quando vem alguém e me fala sobre certa questão ou o processo dela, eu hum, Já já detecta. passei, já passei por aí. É interessante isso. Então, você olhar para isso tudo e falar assim, olha, foi difícil, mas cada passo que eu dei foram os necessários para eu estar aqui, para me trazerem até aqui. Nossa, isso, gente, não tem preço. Sim. É interessante, Idris, que você está falando, as pessoas que passam, né, na vida da gente e que faz com que a gente chegue lá, né, fazer o coração sangrar, né, doer, e, enfim. É interessante isso, porque quando a gente entra num estado de consciência de verdade, quando a gente sai do vitimismo, porque a gente vive, né? A gente tem a fase do vitimismo quando a gente não tem a consciência. Então, O essa outro, né? pessoa, A ela culpa é do outro. é, é, essa pessoa, eu vejo assim que, na verdade, aquela pessoa está sendo um personagem que está ajudando a você a se encontrar, a se buscar dentro de você. Entendeu? Porque eu tive uma, uma grande, né, a maior parte da minha vida, ou melhor, a vida inteira, eu procurava sempre culpar o outro pelas as minhas infelicidades, as minhas dores, meus conflitos, é, os meus recalques, sabe? Então, o outro era culpado. Então, a partir do momento que eu entrei nesse processo, né, de autoconhecimento, expansão da consciência, e que quando eu ouvi falar assim, ó, a vida que você tem é você que cria.
É você que cria. Como assim? Como que eu crio a desgraça que está na minha vida, o horror que está na minha vida? Eu criei, sim. Então, quando eu tive aquela sacada, aquela consciência mesmo, eu falei, nossa, eu fui capaz de criar uma merda dessa? Então, eu posso descriar, né? E se eu criei tudo isso, então eu vou reverter o negócio. Como que eu faço para mudar isso? Porque eu criei através do meu sistema de crenças, né? Crenças limitantes, eu criei o fato de não olhar para mim e ficar no vitimismo. Ficar no vitimismo é maravilhoso para não sair do lugar, né? Para ficar ali, estagnada, engessada. Então, eu falei, então tá bom, o que eu tenho que fazer? É me conhecer, olhar, tá? E fazer o processo, né? De fato, fazer o processo. Então, no fundo, no final da história, conforme você tá dando o seu depoimento aí, tendo esse reconhecimento, é maravilhoso, é lindo. É lindo. E a gente agradecer, porque aquele personagem ali te trouxe muita consciência. Né? Te trouxe muita consciência. E que, com certeza, dentro do processo dele, ele estava agindo de acordo com a programação mental de que ele traz, né? Sim. Porque muitas das vezes, quando uma pessoa até... Tem gente que faz o outro sofrer, assim, faz entre aspas, né? Porque tudo é permissão. Mas pessoas que vivem em conflito de muita dor com o outro, de muito sofrimento, e aí a pessoa fala, nossa, é muita maldade, muito sei o quê. A pessoa não está na consciência. E chegam até casos que está na anticonsciência. Sabe lá o que é isso? Uma pessoa que faz muito mal mesmo, anticonsciência. Alimentando até, né? Trazendo aqui rapidamente o professor Hélio Couto, antimatéria, criando antimatéria. E, na verdade, aquele mal que, entre aspas, que dentro dessa realidade, né, nessa 3D, nós vivemos a polaridade do bem e do mal. Então, aquele mal que a pessoa está fazendo, nada mais é uma carga que ela está trazendo para ela, porque vai chegar uma hora, ela vai ter que sentar, né, na mesa lá, no banquete, e lembrando uma coisa também, acho que você até lembra, não sei se foi com você que eu estava comentando, acho que foi com a Olivia até, não sei se a Olivia ainda está aqui, que tudo que nós fazemos, né, de tudo, absolutamente tudo, bom ou mal, vai e volta, né? Assim, a lei da ação e reação vai e volta. E aí, antigamente, a gente falava assim, nossa, a pessoa faz o mal e demora a vir, né? Porque o mal volta. Hoje está vindo a via velocidade da luz, bate e volta. Não. Não, porque, na verdade, não existe tempo nem espaço. O que nós fazemos, tanto de bom como de mal, vai e volta. A Olivia aí, foi você, né, Olivia? Não, o negócio vai, chega lá e volta. Só que, como nós estamos na 3D, essa velocidade dá uma impressão de que ela é lenta e que acaba chegando com mais lentidão, entendeu? Mas é assim, é a mesma coisa. Você pega uma bola, joga na parede, bateu, voltou. E o que se eu desejo mal para alguém, eu estou emanando essa energia, essa vibração para essa pessoa, está indo, mas ao mesmo tempo volta para mim. E não tem essa de demora, não. Bate e chega mesmo. E volta anexada, né? Volta, mas cheia de coisa, né? Porque ela vai fazer o contorno aí no universo e vai se agregando a mais
mais energia daquela mesma vibração. Entendeu? Então, assim, como não existe, o tempo existe aqui nessa realidade, nessa 3D, dá uma sensação de demora. Mas não demora. É papum. Bateu, levou, bateu, levou, bateu, levou. E agora, inclusive nesse processo que nós estamos vivendo de ascensão, né, planetária, o negócio tá correndo mesmo. Quantas vezes a pessoa fala assim, ah, a vingança, como é que é? O castigo vem a cavalo. Hoje não vem mais a cavalo, hoje é a velocidade da luz. A pessoa está fazendo mal hoje, no máximo amanhã está chegando o retorno. Devido a esse processo. Deu para entender um pouquinho? Deu, Olivia? E é justamente por conta desse momento, né, que nós estamos, esse momento da Terra, esse momento planetário, que as pessoas elas estão todas sendo chamadas, né, sendo convidadas ou até mesmo sendo empurradas para os seus processos, né? Sim. A gente, se a gente aguçar um pouquinho o olhar, a gente percebe que tudo que as pessoas estão passando e o que elas veem, reclamam e tal, faz parte disso.